Olá pessoal, tudo bem? Estou dando início a mais um vídeo da série Perguntas e Respostas sobre a História do Ateísmo, tá? Hoje eu vou responder a duas perguntas que foram feitas para mim. Uma foi a pergunta do Marimácio Souza Júnior. Ele me perguntou sobre a relação entre ateísmo e espiritualidade, se esses dois assuntos combinam. E a Aline Castro Vilela, ela tinha me mandado uma mensagem no grupo História do Ateísmo no Facebook, questionando sobre o design inteligente, para comentar um pouco essa questão do design inteligente, tá? Então é o vídeo que eu vou fazer tentando responder minimamente a esses dois questionamentos. Eu peço, antes de ir direto às respostas, para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deem um like, que isso é importante para fazer com que esse trabalho ele ganhe maior visibilidade. Muito bem, a questão ateísmo e espiritualidade. Bom, como eu já falei em vídeos anteriores, é sempre bom nós partirmos de uma definição sobre aquilo que nós estamos nos propondo a conversar e esclarecer. Então, no caso, o ateísmo, eu já falei em vídeos anteriores, definições tanto em termos etimológicos quanto em termos históricos. E a questão da espiritualidade. Confesso que nunca me debrucei muito a pensar sobre a questão da espiritualidade relacionada ao ateísmo. Tá? A palavra espiritualidade, ela provém da palavra espírito, que é uma palavra de origem latina, né? Spiritus, que significa respirar ou sopro, e é uma tradução de uma palavra grega chamada pneuma. Tá? Na Idade Média, a palavra espírito ela passou a ser associada com seres sobrenaturais, imateriais, almas. Tá? Então, a palavra espírito ela adquiriu uma conotação religiosa. E a espiritualidade ela passou a ser visto como uma referência, principalmente no mundo contemporâneo, a experiências ou estados de consciência identificados como algo de sentido religioso ou sobrenatural. Tá? Então, no caso, a espiritualidade, na maneira usualmente compreendida, ela é vista como algo que tem uma conotação fundamentalmente religiosa. Então, no caso, o ateísmo, como se afasta de um entendimento ou de uma experiência religiosa de vida, procura não manter muito contato com o significado que provém da espiritualidade. Mas, eu vou usar aqui como referência um autor, tá? Bastante conhecido nos meios ateístas contemporâneos, que é o Sam Harris. Tá? O Sam Harris ele é um neurocientista norte-americano e é um dos principais nomes do ativismo ateísta no início do século XXI. Em 2014, o Sam Harris ele publicou um livro chamado Despertar, um guia para a espiritualidade sem religião. Tá? Nesse livro, o Sam Harris ele procura dar um outro significado ao termo espiritualidade. Para ele, a espiritualidade significaria o aprofundamento da compreensão determinada pela mente humana. Então, a espiritualidade é algo que está relacionado aos processos cognitivos da mente humana. Tá? E, de acordo com ele, a espiritualidade seria um fenômeno então relacionado à expansão ou alteração do nosso estado de consciência. Então, o Sam Harris ele vai, então, por um lado, pensar a espiritualidade como algo relacionado à mente humana e, por outro lado, ele vai pensar a espiritualidade como algo, um estado de consciência ou uma determinada experiência que ela pode ser compreendida a partir de uma perspectiva científica. Tá? Ele publicou esse livro em 2014, Despertar,
Um Guia para a Espiritualidade Sem Religião, que depois já foi publicado no Brasil, mas digamos que as bases dessa discussão já aparecem nesse livro aqui. O Fim da Fé, Religião, Terrorismo e o Futuro da Razão, que é um livro de 2004 e que ele foi publicado dentro do contexto de discussões ocasionados em decorrência dos atentados que ocorreram nos Estados Unidos em 2001, né, das Torres Gêmeas. Tá? Um dia eu ainda quero fazer um vídeo para comentar especificamente sobre esse livro. Eu não sou assim um conhecedor muito profundo em relação ao tema da espiritualidade, mas eu recomendaria o professor Daniel Gontijo. Ele tem um vídeo no canal dele, né, no YouTube, onde ele fala sobre essa questão da espiritualidade, também pensando dentro de uma perspectiva não religiosa. A questão do design inteligente, tá? Que é um termo, uma expressão bastante atual. Tá? O termo design inteligente, foi a pergunta da Aline, ele é um termo, ele é uma expressão que ganhou força nos Estados Unidos a partir do final da década de 80, tá? Da década de 1980. Tá? A expressão, o que envolve o termo design inteligente, é a ideia de que existiria um projetista, um ser criador da vida na Terra. Tá? O design inteligente, ele defende um argumento chamado de complexidade irredutível, ou seja, os defensores do design inteligente, eles afirmam que os organismos, eles são dotados de uma tal complexidade formada por um conjunto de elementos que seria impossível conceber que esses elementos tenham se desenvolvido ao acaso, ou seja, deveria, né, ou deve haver algo ou alguém que tenha criado esse organismo com essa tal complexidade. Talvez o exemplo mais famoso que se usa por parte dos defensores do design inteligente é o exemplo do relógio. Eles falam assim: imagine uma pessoa que ande pelo deserto e que de repente se depara com um relógio. Tá? Um relógio, ele é um instrumento, né? É um objeto, e que ele é construído com uma certa complexidade. E é impossível, né, partindo-se desse exemplo hipotético, de que aquele objeto não tenha tido um criador. Tá? E aí esse criador é denominado como o termo do design inteligente. Tá? Uma característica interessante do design inteligente é que os seus defensores, eles argumentam que existe então um projetista, tá? Mas que eles procuram não identificar explicitamente como Deus, ainda que fique subentendido que essa é a ideia principal. Tá? Os defensores do design inteligente, eles buscam defender as suas posições através de um argumento que eles dizem ser científico. Então, o design inteligente seria, na verdade, uma teoria científica para explicar a complexidade da vida existente no mundo e a própria origem da vida existente no mundo. Tá? Mas, se nós começarmos a analisar mais detidamente os argumentos e as ideias que dão embasamento ao design inteligente, nós iremos ver que o design inteligente é uma versão moderna do criacionismo. Tá? E o que é o criacionismo, se não o princípio ou a tese que defende de que o mundo e a vida no mundo foi criada por Deus? Essa expressão criacionismo, ela começou a ganhar força no século XIX como uma forma de fazer um embate às teorias do Charles Darwin, principalmente nesse livro aqui, A Origem das Espécies. Tá? Então,
O que o Charles Darwin defendeu? Que esse é um livro publicado em 1859. Tá? Então Darwin defendeu que todos os seres vivos eles descendem de um antepassado comum. Tá? Essa é a tese da descendência comum. E que a variabilidade das espécies e das formas de vidas existentes no planeta decorre de um processo de seleção natural. Esse processo de seleção natural ele é determinado tanto por fatores ambientais como por fatores hereditários, e que as mudanças elas não seguem, digamos, um plano pré-estabelecido, que poderíamos chamar aqui de um plano arquitetado por uma figura criadora. Tá? Então isso causa o que? Uma fratura na maneira como as religiões monoteístas, e que no caso do Darwin, dentro do contexto inglês, era o cristianismo, costumavam conceber as formas de vida existentes no mundo a partir de um ser criador. Então essa é a questão que fica dentro dessa discussão. Tá? Então o design inteligente, ele inclusive busca se contrapor ao evolucionismo, né, de matriz darwinista, né, e ser uma alternativa. Tá? O que nós vemos em torno da questão do design inteligente é um embate que ocorre atualmente e que se refere não apenas a uma questão epistemológica, tá? Uma forma de tentar entender a realidade e as formas de vida existentes no mundo, mas ele também é um embate político. Tá? Isso aqui é também tratado pelo Sandro de Souza, tá? Neste livro aqui, A Goleada de Darwin, sobre o debate criacionismo-darwinismo. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 6, chamado O Gol Impedido de Deus, o argumento do design inteligente, onde ele vai então discutir essas questões. Então o design inteligente não é uma discussão que envolve apenas uma questão epistêmica, tá? Que busca uma legitimidade procurando defender-se como uma teoria científica, mas que é acusado pelos críticos, né, do campo científico, de ser uma teoria que busca comprovações apenas em elementos que corroboram suas teses pré-estabelecidas, mas que descarta os elementos comprobatórios que colocam em xeque essas teses pré-estabelecidas. E que teses são essas? Fundamentalmente a tese de que a vida ela parte de um projetista. Tá? Um exemplo que prova, que mostra como esse tipo de discussão ele não é apenas uma discussão sobre conhecimento, mas político. Tá? É o famoso julgamento do macaco, que aconteceu nos Estados Unidos em 1925, quando um professor foi preso no estado do Tennessee por ensinar a teoria evolucionista na escola para os seus alunos. Tá? O Tennessee naquele momento tinha uma lei chamada Lei Butler, que proibia o ensino de teorias sobre a origem da vida que fossem contrárias àquela que era apresentada pela Bíblia. Tá? Essa Lei Butler ela só foi revogada no estado do Tennessee em 1967. Então, mostra como essas discussões elas não envolvem apenas questões relacionadas ao conhecimento, mas ela é muito mais ampla, tá? Envolve aspectos sociais, forças sociais e forças políticas em embate, que é exatamente o que ocorre hoje entre determinados grupos adeptos da teoria do design inteligente, que buscam não apenas ganhar espaço dentro dos ambientes de ensino, mas também buscam se constituir enquanto uma força política e, enquanto força política, impor essas teorias que, do ponto de vista científico, são bastante questionáveis. Tá? Então essas eram as minhas respostas aos questionamentos, e quem tiver perguntas, deixe aí nos comentários que eu farei novos vídeos procurando responder às novas indagações.
Um abraço para todos e para todas.